Bom, então boa tarde. Hoje, 17 de junho, é nossa aula de estágio. Então, a nossa aula passada, nós assim, eu não sabia que vocês iam ter aula depois, e eu acabei deixando de falar umas coisas importantes para vocês. E entre essas coisas, é que eu não trouxe nada muito fechado, porque eu queria ainda conversar com a Ana, que ela é do estágio também, ela está coordenando o estágio esse ano, e com o professor Nelson, tá? Para ver se tinha mudado alguma coisa, se a gente poderia fazer o estágio no mesmo esquema do ano passado. Então, a gente teve uma reunião ontem. Então, por isso que eu não fechei nada, não conversei nada assim específico de como ia ser antes de conversar com eles, né? E como vocês já perguntaram, essa questão do ensino presencial e remoto, inicialmente, a ideia que a gente tem é todo o primeiro semestre vai ser no formato que foi, remoto, tá? E principalmente o estágio, né? Digo assim, principalmente porque é aquilo que a gente falou das escolas, porque é uma coisa a gente preparar o nosso espaço da universidade, digamos bem que não é o ideal, mas vamos supor, né, que fosse voltar, a gente tem o nosso espaço da universidade, né? Só que uma coisa é vocês irem para a escola, e vocês viram como que está as coisas na escola, né? E agora, eles falam da cepa, conforme, né, a cepa que dá, as crianças estão, né, se contagiando, que antes elas era mais difícil, né, a gente vê crianças no caso de Covid, hoje a gente está vendo, né, porque o vírus está se modificando. Então, nós vamos pensar no estágio nesse formato. Então, a proposta que eu vou fazer, porque a gente faz a proposta, é aprovado pelo colegiado, vai ser todo no formato remoto. E nós, né, do terceiro ano, nós temos a vantagem da gente poder fazer todo o nosso estágio lá no CAIC, né? Então, que é um espaço bacana, né, do estágio, a gente já fazia tanto o infantil quanto os anos iniciais, então a gente vai continuar nesse formato. Então, hoje, e outra coisa, eu também não podia fechar a nossa proposta do estágio sem conversar, né, no espaço primeiro. Então, hoje, às 2 horas, vai vir a professora Rosiane, que ela é diretora do CAIC, e ela vai contar um pouquinho para nós, né, como que está a escola. Daí, a partir do que ela falar, a gente vai escutar um pouquinho. Hoje a gente vai mais escutar. Não sei se quando ela sair dá tempo da gente conversar um pouquinho, de trazer, falar as ideias que a gente teve. Então, ou se a gente continua como a gente fez o ano passado. Então, tem essas possibilidades aí, né, do que a gente vai fazer no estágio. Então, é importante esse nosso contato com ela, porque não adianta a gente ficar pensando assim, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas a gente tem que ter um espaço. O estágio, ele não depende, assim, eu, Josi, professora, vocês, né, a Bruna, a Johnny, a Ana, não é um contrato nosso só. A gente tem que ver a questão no espaço escolar. Então, a gente, não, porque nós vamos assim, mas a escola não nos quer. Então, não adianta. E o estágio é essa questão desse contato, né, com a escola, com os professores, teoricamente, com os alunos, né? Agora a gente está fazendo um contato com os alunos diferenciado, né? Então, a partir, né, do que a Rosiane trouxer para a gente hoje, a gente vai se programar pensando no primeiro espaço que a gente atua, que é o infantil, tá? E daí, uma coisa que eu tenho que falar antes que eu esqueça, eu já falei, mas eu ia deixar para reforçar no final da nossa conversa, da aula passada, é a questão da diferenciação entre aula teórica e campo. Então, a gente tem aquela carga horária que eu falei. E o campo, gente, ele é 100% de presença, tá? Só que o nosso campo vai ser remoto. Então, quando for atividade de campo, todos têm que participar. Só que é lógico, como a gente está no formato remoto, a gente tem a possibilidade, por exemplo, hoje, essa essa parte, essa aula essa live, palestra que a Rosiane vai trazer para nós, é campo, né? Então, tá lá, é uma atividade de campo. Então, o que acontece? Quando é campo, ninguém pode faltar. Mas vamos supor,
Tem gente que não estava sabendo, tem gente que tem outras questões, então daí, tipo assim, já faltou, já como que vai repor isso? Então, como a gente tem essa possibilidade de fazer essas gravações, daí a pessoa pode assistir, só que de forma geral, quando é campo, a gente apresenta uma atividade relativa ao campo, tá? Então, tá, já passo para você, Johnny. Então, lembrando sempre, quando for campo, não tem como ter falta, no sentido de, se fosse um campo real, então, por exemplo, se a gente tivesse marcado lá no Caique para conversar com a Rosiane, teria que estar todo, se fosse presencial, todo mundo lá. Se um de vocês não tivesse, não fosse, então lá o Tiago não pôde nesse dia. O Tiago teria que fazer uma atividade e lá, talvez sozinho no Caique, para repor, que é aquela carga horária do estágio. Então, todo mundo tem que cumprir. Johnny, quer perguntar? Vai ser, boa tarde a todos e todas, vai ser falado antes o dia certinho, professora? Porque daí, nesses dias que não pode faltar, eu subo para o estúdio, porque a internet de lá é mais confiável, e se a minha cair, eu tenho mais duas para pegar lá emprestada. Sim, vai ser agendadinho, porque agora, a partir do que a Rosiane conversar com a gente, daí que eu vou programar tudo, o que a gente vai fazer no semestre, e a gente tem que conversar um pouquinho também sobre essa nossa programação, que eu não posso fazer sozinha também, a gente tem que pensar, né? E daí eu vou passar para o colegiado e vou passar certinho. Daí eu separo ali, eu queria ter mostrado a aula passada para vocês como que a gente mostra separar campo, então atividade de campo. E sempre avisando antes, mas é que assim, da Rosiane, ela conseguiu ver, eu falei, não, então vai, porque é super difícil um professor, né, e diretor ainda, ter um tempinho num dia à tarde para, né, se dispor, se encaixar no nosso horário. Então, quando tem oportunidade, sim, então vem. Mas lembrando, Johnny, então, que você está falando de internet. Então, o Johnny, hoje é aula de campo. A Rosiane, 2 horas, daqui a pouquinho ela tá aí, ela começa a falar. O Johnny tá com a internet ruim, o Johnny cai. Nossa, eu reprovei, eu dei falta pro Johnny. Não, daí a gente tem aula gravada, você pode assistir, tá? E a gente faz uma discussão. De repente eu peço para responder alguma questão em cima do campo, fazer alguma atividade bem simples, tá? Então não se preocupe, assim, o que a gente puder fazer para facilitar essa questão, porque a gente sabe, né? Pode acontecer comigo aqui, eu tô com a internet, de repente corta a energia aqui, e daí? O que que a gente faz, né? Então, a gente sabe que não é confiável quando a gente pensa essa questão do remoto. Ele é muito bom, porque ele possibilita a gente repor, rever, só que é uma coisa assim que a gente nunca sabe se a gente pode confiar, né? O tempo todo na internet, tá bom? Então, de forma geral, eu aviso, tá? Para essa separação nossa de campo e teórico. E enquanto ela não entra, então, quando eu penso nessa questão teórica, como eu falei, a gente, quando eu montar esse programa, eu vou trazer a aula que vem. Ah, tá. As entrevistas a gente vai deixar para depois da Rosiane, tá? Eu quero que vocês falem um pouquinho dessas entrevistas. Eu vou separar, assim, as questões, a parte teórica, o que que tem, e a parte prática. Então, de forma geral, no estágio, como que a gente vai fazer? A gente tem que ter toda uma discussão teórica para a gente pensar naquele nosso espaço e depois juntar. O estágio faz isso, junta teoria, prática, criando a praxis, né? Uma prática refletida. Então, a proposta é sempre essa. Então, por exemplo, quando a gente pensa que a gente vai vir agora o infantil, na verdade eu já ia ter pedido para vocês. Eu falei, mas eu não vou ficar pedindo coisas ali que eu não conversei, né? Que vocês já poderiam ter entrado ali no site, conhecer um pouco do Kaique. Então, é uma das a próxima atividade agora, de hoje, para a aula que vem, eu vou pedir isso para vocês entrarem no Kaique, conhecer um pouco sobre ele. Então, a gente tem que conhecer o espaço, o projeto dele, o que está se fazendo no infantil. A gente vai ter que ver quais os documentos, que documentos que se estuda, que se embasa a questão do ensino, né, para o infantil. Então, a gente tem toda
é uma discussão, assim, teórica, de conhecimento, que a gente tem que saber, para daí a gente poder atuar com o infantil. E eu vou falar, eu acho a etapa, assim, a mais bonita, né, digamos assim, trabalhar com essa idade, apesar de alguns aí que falaram que tem medo, né, ou assim, não gosta. Só que por outro lado, é a idade que a gente tem que ter mais compromisso, no aspecto, assim, que é muito difícil, né, então é muito difícil, eh porque de forma geral o curso, né, as disciplinas que vocês têm, eles não preparam muito para infantil. Depois vocês contam ali se o que eu estou dizendo está certo ou não. Mas quando vocês têm lá psicologia, didática, foca muito pouco para infantil e o formato do infantil é muito diferente. Ele dá muita diferença para os anos iniciais e depois para os anos finais, depois para o ensino médio. Então, ele é um público diferente, a gente tem que saber como lidar, como falar com eles, o que a gente pode levar, né? Será que eles têm maturidade para isso? Então, tem N questões aí, que a gente tem que pensar antes de preparar qualquer material que seja para infantil. E eu acredito que a gente vai ficar nesse formato, né? Que a gente o pessoal algumas pessoas que fizeram ano passado falaram do relato, vão falar um pouquinho deles, da experiência deles, então vai ser bacana para vocês entenderem, tá? Então a gente tem uma ideia, mas eu prefiro, assim, que a Rosiane converse, né, fale um pouquinho como que eles estão fazendo, e em cima da proposta dela a gente vai discutir, tá? Porque eu não sei se mudou muita coisa. Porque o ano passado, quando a gente foi para o infantil, então eles não estavam indo para a sala de aula, era totalmente remoto. Eles faziam a questão das atividades, né? Daí nós entramos dando suporte no material didático, né, para o infantil. E daí eles levaram essa atividade que o grupo fez, e eles fizeram um retorno disso, foi bem, bem interessante. Então foi, na verdade, tanto para o infantil quanto para os anos iniciais, a nossa proposta foi mais assim de pensar um material didático para contribuir com o professor em sala de aula, né. Então, pensou nesse professor, pensou nesse aluno, pensou nesse material ligado a artes visuais. E eu acredito que nós vamos ficar mais ou menos nesse modelo, vamos trazer professores, mas não tem como a gente entrar, principalmente nos pequenos, que lá para o segundo semestre a gente vai pensar uma outra proposta talvez, tá? Agora, para esse infantil, os anos iniciais, não tem, eles não têm aquele negócio de acompanhar na sala, os Meet, porque as turmas mais assim, eles maiores, eles têm, então é igual praticamente ao nosso formato aqui. Eles têm o Google Sala de Aula, eles têm atividades, eles têm as lives, então é uma coisa que ainda dá para acompanhar, né. E a gente tem a previsão, como a gente conversou um pouquinho, já perguntaram, de pensar que talvez o segundo semestre seja presencial, se todo mundo tiver vacinado. Eu tô torcendo para que sim, né. Tô torcendo para a gente fechar só esse semestre remoto, mas nada é garantido. Então a ideia é essa. Ou, como eu falei, só se o governador assinar, a partir de agora vocês têm que dar aula. Mesmo assim, a gente pode brigar, fazer greve, N coisas, né? Mas, de forma geral, seria isso, tá? Então, quando ela chegar, eu queria que vocês, acho que vocês já, teve um grupo aqui que foi no CAI, quem gostaria de falar daquela atividade que eu ia perguntar depois e a gente acabou não falando da atividade de vocês no CAIC, como que foi? Quem que poderia contar aí para nós? Ah, bem, peraí, deixa eu pegar um fone. Aí, bem, a gente ficava no horário de intervalo, porque eles ficavam em tempo integral, né, as crianças. E aí tinha as aulas de manhã, aí tinha o almoço deles, e aí eles tinham uma hora inteira para brincar, andar por aí, né, descansar um pouco. E nessa uma hora que a gente ficava com eles. E aí tinha o pessoal de música também, eles ficavam
cantando cirandas no pátio. E eu pelo menos, a gente meio que uma sala, o professor deu uma sala meio que pra gente. Só que ela ficou muito pequena porque muitas crianças começaram a querer participar das atividades, né? Então a gente acabou montando um saguão depois. E a Elizabeth, né, que ela estava coordenando as coisas e tudo mais, ela tinha caixas cheias de papéis coloridos, impressões que eles não iam utilizar mais, sabe, que não foram utilizados. E ela deu pra gente. Então a gente usava a parte de trás desses papéis para desenho, fazíamos recortes, fazíamos colagens. Quando era uma data especial, perto de uma data especial, né? A gente fazia com o tema daquilo. Eram retalhos que sobravam de atividades de professores, papéis coloridos, de EVA, tinha um pouco de tudo e a gente conseguia aproveitar bem. Sim. Aí, tipo, tinha um dia que eu falava, só pode usar uma cor hoje. Outro dia a gente usava, para coordenação motora, eu ensinava a fazer origamis. Outro dia era só recortar e colar. Então você não desenhava, você tinha que colar, usar as cores diferentes e colar. E assim ia. Projeto, como que foi essa atividade? Peraí que travou. Oi, professora. Era um projeto? Como que foi essa proposta de vocês irem lá? É que a proposta era mais para ter gente para cuidar das crianças. É um Era muita projeto de criança. extensão, eu acredito, da professora Audrey, porque tem os certificados como projeto. Agora eu não vou me recordar o nome, mas eu posso até achar o certificado que tem o nome certinho do projeto. Não, entendi. Então, não é só para ter uma ideia se era dentro de, por exemplo, de uma disciplina, dentro de um projeto, mas você já respondeu, né? Só para saber. Então, era dentro de um projeto de extensão, que nesse período fazer atividades, né, em relação ao Kaique. Ó, a Rosiane está entrando, então, vamos permitir. Boa tarde, Rosiane. Oi, Rosiane, tá me ouvindo? Oi, estou ouvindo, sim. Tudo bem? Tudo jóia. Que bom que você veio. Pois é, Vem mais alguém ou é só você? Eu fiquei na dúvida. tem mais Ai, que alguém, sim. bacana. As Aham, professoras daqui a um pouquinho já estão entrando. Com a educação infantil, né? isso. Sim, Aham. daqui a um Ai, pouquinho elas já estão entrando. E vocês, ai. como estão? Então, acho que estamos animados, né? Friozinho hoje, né? Friozinho. Pois Bom, é. daí eu estava falando para eles que como que é a diferença. Eles estavam contando de um projeto de extensão que eles participaram no CAIC já. E eu acho que é da Audrey, né? Tava bem contando ali. Conta aí No de novo momento pra. livre? No momento Isso. livre? Tem uma parceria, né, com o departamento, e acho que alguns mesmo participaram, né? Eu não vou saber lembrar o nome, mas alguns participaram, sim. Nós estamos agora sem momento livre, né? Sem muitas coisas livres, na verdade, né? E Aham. as crianças estamos um novo modelo de ensino, né? Agora, na segunda-feira, a gente inicia o híbrido. Com muita cautela, né? Porque a vacinação para o ensino superior, na verdade, começou ontem, né? Uhum. Então, eu fui vacinada ontem, até estava preocupada. Falei, ai, será que eu vou ter muita reação? Amanhã tem uma live, mas por enquanto estou tranquila aqui. Você tomou quando? A maioria das pessoas que toma Pfizer não tem aquelas reações, né? Que a AstraZeneca provoca no organismo, né? Reage. Aham. Então, por enquanto, estou com bastante dor no braço, mas é só isso, assim. Ah, então, mas é bem. Varia de pessoa para pessoa, né? Tem gente que fica bem. Eu tomei a AstraZeneca, diz que dá mais reação, né? É, Mas
eu fiquei só com enjoo, sabe? Estômago meio ruim, mas não deu as outras reações. Agora, muitas pessoas falam mesmo, dor no corpo, até febre, né? Febre, diarreia. Tem uma É. professora que teve diarreia, tomou AstraZeneca, teve diarreia, enfim. São várias reações, né, que cada um tem diferenciado. E muitas pessoas têm que ir para o hospital, né? Da reação tão forte que dá no organismo. Uhum. Ai, Então, essa eu não eu estou na sabia. expectativa Essa eu não de não sabia, passar não. disso, né? Eu sabia porque às Sim. vezes tem pessoas que quando toma vacina já está, né? Ontem eu estava conversando com uma aluna da pós-graduação, que ela tomou a vacina e estava com Covid, daí ficou mal. Ah, mas imagine. Daí ela ficou Só bem. que ela não sabia, né? Não sabia, Porque não. quando está, não pode tomar. Não, ela não sabia. Também a gente tem colegas que positivaram, né? Então tem que aguardar 30 dias para tomar a vacina. Uhum. É bem assim. Então, e a gente não sabe, eles estavam perguntando, mas até algum momento a gente não teve um posicionamento em relação ao retorno nosso, então a gente está trabalhando na perspectiva desse semestre remoto, né? Eu acredito que os alunos, né, do ensino superior, eu acho que ainda vão continuar, porque saiu a programação do governo, né, que a vacinação para faixa etária até 18 seria até o mês de setembro, né? Uhum. Então, Estão entrando as prof. Depois, Rosiane, por favor, você me passa. Bom, eu acho que vou pedir no chat, né? Que eu pego daí sim, o o contato CPF para deles? depois certificado também, que é legal dar um certificado. Pode Pra pedir no chat, sim. daí eu peço no chat porque é gravadinho. Bom, então será que já estão todas aí? A professora Eliane entrou, Eliane a entrou? professora Fran do pré-1, só falta alguém do pré-2 agora. Porque a professora Cris, ela tinha médico, mas só tem uma representante, que é a professora Fran. Uhum. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Fran. Tudo bem? O nosso tudo Olá, bem é na medida do possível, sempre que a gente pergunta, né? Assim, que a gente sabe que o nosso bem é. Estamos semi-vacinadas, né? E torcendo para o melhor. Eu acho que se a gente já começar, porque daí a professora entra. Entendeu? Já. Pode ser, Rosiane? Pode, fique à vontade. Até porque a Deixa eu esperar. coordenadora, né, desse segmento também já está aqui, que é a professora Eliane, né? Então, depois a gente repassa. Fique à vontade aí, professora e acadêmicos, estamos aqui, ó. A professora Jéssica está entrando também, que é do pré-2, né? Que daí a gente começa uma coisa mais formal, que eu vou fazer. Eu tô gravando tudo, mas daí eu vou deixar aquela parte. Eu acho que eu vou encerrar e começar de novo. Daí eu começo bem formal a nossa parte aqui. Peraí. Vou interromper e vou gravar de novo.